Lá em Atos 21, a gente vê o seguinte, tem um texto aí para ficar mais fácil? Em Atos 21, diz o seguinte, não é isso, aqui ó, Atos 21, 13 e 14, tá, ó, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que havia acontecido aqui? Homens de Deus profetizaram para Paulo. Aqui no capítulo 21, servos de Deus falaram, olha Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Tá? Homens cheios do Espírito Santo fizeram até mesmo atos proféticos para mostrar que Paulo, se fosse para Jerusalém, seria preso. E Paulo ele fala assim, gente, eu vou para Jerusalém. Eu vou. Porque eu não só estou pronto para ser preso, como até mesmo para morrer pelo Evangelho. E por que isso, queridos? Porque Jesus havia aparecido a ele e falado, aqui ó, Atos 23, 11, diz assim, ó, vê? E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Queridos, entendam isso aqui. Jesus queria que Paulo testemunhasse acerca da sua fé em Roma. A igreja, ela estava sendo usada, ela estava sendo boca profética, que se Paulo fosse para Jerusalém, seria preso. O que a gente entende aqui? Paulo sabia que seria preso. E mesmo assim, ele foi a Jerusalém. Ele podia ter falado, ó, o Espírito Santo está me avisando que eu vou ser preso, eu não quero saber desse negócio de ser preso. E eu vou vazar daqui, né? Muitos cristãos no início fugiam das perseguições. Paulo não. Por quê? Porque ele entendeu um chamado, ele tinha entendido o chamado que Cristo tinha para a vida dele. Jesus falou, Paulo, eu quero que você testemunhe de mim em Jerusalém e em Roma. Então Paulo falou, opa, é para testemunhar em Roma? Se precisar ser preso, eu vou. Ele teve a chance de dizer não. Eu não vou, eu não quero. Quando a gente vê que o navio, quando vai para Roma, naufraga, ele podia ter fugido. Ele podia ter ido, eles param numa ilhazinha, podia ter se escondido lá, gente. Ele podia ter feito muitas outras coisas. Mas Paulo entende, aleluia, Paulo entende o seu propósito, o seu chamado. E aí, meus queridos, a gente vê uma coisa que, para mim, a chave desse versículo é o seguinte: nós vemos um homem preso em cadeias, livre na alma. Um homem livre na alma, ele é imparável. Um homem que é liberto pelo Espírito Santo, um homem que é tratado pelo Espírito Santo, ninguém para. Só as cadeias físicas podiam deter Paulo, só. Mas a alma dele estava livre, o coração dele estava livre, nada podia prendê-lo. Hoje, qual é a estratégia de Satanás? Aqui a gente é perseguido por causa do Evangelho? Ainda não. Mas o que é que ele faz? Aprisiona a nossa alma. Tenta criar situações para que nós sejamos aprisionados. Com rancores, com mágoas, com intentos, com situações, medos na nossa cabeça, né? Ansiedades e uma série de coisas. O diabo mudou a estratégia. Agora, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sofre qualquer afronta, ela passa por cima de qualquer afronta. Ela não tem problema com isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo liberta dela mesma. A principal obra que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos transformar.
cheio de dores, cheio de doenças espirituais, cheio de pecado. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o que ele faz? Ele nos liberta. Porque uma das promessas é: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, nós temos aqui um homem que era completamente livre na sua alma, na sua mente, no seu coração. Não carregava nada ali. E agora ele estava indo, ele estava sendo tratado pelo Espírito, ele estava sendo ministrado pelo Espírito. E ele, peraí, estava subindo para o amor ágape agora. Estava começando a crescer espiritualmente como nunca. Queridos, é disso que nós precisamos. Nós precisamos de libertação, de cura, de transformação na nossa alma. O Evangelho, ele tem sido ridicularizado pela falta de testemunho que existe no meio da igreja. Não era assim na época de Atos. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo for afastado e a gente der vazão para a carne, a gente vai se ofender com todas as perseguições que se levantarem contra as nossas vidas. A gente vai se abater contra todas as perseguições que se levantarem contra nós. Aleluia! Quando alguém é cheio do Espírito Santo, tem o poder de vencer as afrontas e perseguições. Queridos, aconteceu essa semana, foi a semana mais punk do nosso jejum, né? Aconteceu de tudo, teve esse livramento lá de manhã, do nosso carro, de tarde a gente bateu o carro no estacionamento, né? Dando ré. Eu falei, nossa, no mesmo dia? Aí a gente queria fazer um negócio e dava errado. Naquele dia eu descobri que eu enviei um violão para uma pessoa errada, para um cliente errado. E a gracinha da cliente lê minhas mensagens e não me responde para devolver o violão. Eu falei, ela não sabe com quem ela está se metendo. Né? Mas eu fiz isso, gente. A gente postou errado. Eu falei, meu Deus, que crente, agora eu vou arrumar isso aqui. Fomos na célula na quarta. Nós temos uma liberação para sair às 8. Nós saímos 7h30. A gente errou. Quinta-feira, notificação que seremos multados se sairmos de novo. Eu falei, nossa, o diabo está animado com a gente, né? Tipo, numa quinta-feira foi tudo isso. Aí chegou no sábado, o menininho lá, que faz parte da manutenção, falou, viu, vocês chegaram 10h30? Eu falei, sim, eu cheguei 10h30, mas nosso funcionário estava lá às 10. Ah, não, porque no grupo já estavam falando que vocês chegaram 10h30. Eu falei, o quê? Olha o inimigo tentando criar uma situação. Nesse dia, queridos, eu abri a minha reputação num site de vendas que a gente tem, sabe quanto estava? 2,7 de 5, vermelha. Eu nunca levei uma nota 2 na vida, daí eu levei agora, na quinta-feira. Aí eu falei, não acredito. O que foi que a gente fez? Baixei o relatório, vocês não responderam o cliente no dia 20. Não tinha chamado de cliente no dia 20. Não tinha. Eu falei, mas que Satanás que está tentando tirar nossa paz e tentar criar uma intriguinha e deixar todo mundo nervoso aqui, né? Aí a gente falou assim, bom, eu vou levar lá para ver o orçamento de quanto que vai ficar essa batida que a gente fez no estacionamento. R$1.800. Eu falei, nossa, que boa notícia que a gente recebeu num dia só. Num dia só. Aí você fala, poxa vida, a gente percebe o levante de uma batalha espiritual, a gente sente o peso da batalha espiritual. A gente sabe que o diabo ele vai se levantar mesmo, que ele vai tentar desestabilizar, que ele vai tentar encontrar brechas. Para quê? Para que a gente peque, para que a gente ficasse chateado contra o Senhor. Ai, por que Deus me livrou de um tamanho acidente de quase morrer, aí de tarde bate o carro uma batida mais idiota possível. Foi dando uma ré no estacionamento. Entende? Então, para quê? Aí a gente viu, poxa, ainda a gente brincou, né? Evangelho, nós estamos curados. Glória a Deus, ninguém ficou chateado por isso. Ah, tá bom, ele mandou vir uns adesivos lá da China, cola
Glória a Deus. Então tem situações que acontecem na nossa vida para a gente ficar de fato, né? Para a gente ver o que é que está dentro do nosso coração. A minha vizinha também foi notificada. E aí armou o maior barraco no corredor, né? Eu falei, gente, a gente falou, não, tudo bem, a gente errou mesmo, tá tudo certo, e vamos corrigir, né? Vamos arrumar os horários aí, vai dar tudo certo. Então, as situações vêm, né? Para tentar nos desestabilizar, para tentar nos fazer tirar os olhos de Cristo, para a gente ficar irado, para causar confusão dentro da nossa casa, causar confusão dentro do nosso trabalho, para causar confusão dentro do nosso ministério. Tudo é assim. Tudo é assim. Entende? E aí, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele aguenta tudo isso. Ele entende que, peraí, tem algo aqui dentro desse vaso de barro, que é cheio de lasquinha, tem algo precioso que incomoda as trevas. Peraí, aqui tem algo vivo que está mexendo com quem não gosta de Cristo. Às vezes meramente por você ser cristão. Simplesmente por isso. E a gente é falho, humanamente nós somos falhos, então é muito fácil de achar erro da gente, não é? Se o inimigo quiser munição, ele tem de monte contra as nossas vidas. Não é verdade? Paulo, ele estava, gente, pleno. Peraí, ele tinha certeza que por mais que ele sofresse afrontas, injustiças, perseguições, a alma dele estava curada, estava livre. Às vezes uma situação banal dessa do nosso dia a dia é suficiente para aprisionar o nosso coração. Eu podia ficar com raiva da síndica do meu condomínio, eu estava errada, mas eu podia pegar ela de como vai essa mulher. Eu estava errada, gente. Mas às vezes o inimigo vai lá e planta alguma coisa na cabeça da gente e fala assim, olha essa mulher, ela te persegue, e não sei o quê. E não é verdade. Sabe, a pior prisão que existe é a prisão na mente e no coração, e disso nós precisamos ser libertos. É disso que nós estamos falando. Você precisa de avivamento para ser parecido com Cristo. Você precisa jejuar para crescer espiritualmente. Jesus, ele quer tratar de cada um de nós. Cada um de nós, ele conhece a fundo. Ele conhece as lutas que nós temos. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o ponto em que a gente é mais sensível. E ele quer trabalhar. E ele quer nos tornar fortes e livres, de maneira que nada venha nos abalar. Graças a Deus, nós ainda não temos perseguições contra a igreja de maneira física, não sei por quanto tempo, né? Mas uma igreja que está cheia do poder de Deus, isso não é suficiente para abalar. Aleluia! Uma igreja que é cheia do Espírito Santo não se abala com uma pandemia, não é? Quantos que desviaram da fé nesse momento, não é? Então assim, não se abala numa pandemia, nada abala quem é cheio do Espírito Santo. Então, se nós estamos muito sensíveis em relação às coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos mais de Cristo. Nós precisamos de mais unção. Eu não estou dizendo, queridos, que o problema que nós enfrentamos diariamente é pequeno, é fácil, é simples. Eu não estou minimizando de maneira alguma as lutas que vocês têm no dia a dia. De maneira alguma. Eu sei que a gente mata praticamente um leão por dia, né? A gente sabe disso. Só que isso não pode te tornar amargo. Isso não pode te tornar ranzinza. Isso não pode roubar o testemunho do Evangelho da tua vida. E essa é uma área que a gente luta, porque existem coisas que nos desestabilizam. E nós pecamos. E muitas vezes a gente pode dar um mau testemunho perante aqueles que estão ao nosso redor, lendo o Evangelho através das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor. Amém? Leia comigo Atos 28, versículo 25.
bonitinho o evangelho para esses judeus, né? Fala direitinho. E aí no versículo 25 fala assim: e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem no coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Aquele que entende o Evangelho, ele é curado. Aleluia. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Queridos, uma das coisas que certamente mais nos entristece é quando nós nos deparamos com corações endurecidos. Uma coisa é você ter uma perseguição externa, né? Alguém que te persegue lá no trabalho, na família, assim, um monte de desafios, né, que a gente tem todos os dias. Mas quando a gente se depara, quando você prega, quando você anuncia o Evangelho, você fala do amor de Cristo, você abre a tua boca com coragem, né? E o coração das pessoas continua endurecido, isso afeta a gente, né? Parece que é algo pessoal. A gente sabe que o Evangelho é de Jesus, mas a gente toma para si, porque a gente ama Jesus, né? Normalmente a gente sente quando as pessoas rejeitam aqueles que a gente ama. E aí, queridos, a gente aprende com Paulo aqui um princípio muito importante, que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele é fiel ao seu propósito. Lembra que eu falei que Jesus falou para Paulo: olha, eu quero que você testemunhe de mim lá em Roma. Então, Paulo não se importou de ser preso. Paulo não se importou, porque boa parte dos judeus endureceu o coração para o Evangelho que ele havia pregado. E é aí, queridos, que nós temos que olhar para o nosso chamado. Muitos de nós estamos acostumados o quê? Principalmente quando a gente tem um trabalho secular, a gente tem que oferecer resultados, não é assim? A gente é cobrado por resultados. Ah, você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê, tua meta é essa, não sei o quê, papapá. É aquele mundo de cobrança. Então nós estamos o tempo inteiro focados em resultados. Com Cristo, quando somos cheios do Espírito Santo, Jesus diz para você: não importa o resultado, importa que você seja fiel ao seu chamado. Se vão ouvir, paciência. Se não vão ouvir, é com Deus. Faça a tua parte. E é aqui que muitas vezes a gente esbarra, né? Porque no primeiro momento a gente até fala: não, né? Isso é uma perseguição de um ímpio. O ímpio está me perseguindo. Mas quando a gente vai levar uma palavra, é porque a gente ama as pessoas, porque a gente quer que as pessoas bem, né? E de repente você recebe o quê? Uma rejeição. Não é algo pessoal. Paulo tinha essa mente tão liberta e tão curada nesse sentido, que ele: olha, Jesus me mandou pregar e é isso que eu vou fazer. Não importa se a pessoa vai se converter ou não, mas ele não deixava de pregar. Ele não deixava de trazer luz aos cegos. Esse é o chamado que a gente tem. O mundo morre na escuridão lá fora. E por que a gente não prega? Porque a gente tem medo de rejeição. Por que a gente não convida as pessoas para entrar na casa de Deus? Porque a gente tem medo que a pessoa diga não. Tá certo? Não. Porque o Espírito Santo, ele quer nos encher para salvar aquelas vidas, para anunciar um Evangelho libertador naquelas vidas também. Quer abrir os olhos daqueles que não enxergam nada. E ele quer usar a tua vida. Se você não falar, eles não vão ouvir. Se você não anunciar, eles não vão ouvir. O Espírito Santo procura aqueles que vão abrir a boca.
Poxa, esses dias eu achei tão lindo, eu mandei para minha filha. Teve um movimento que fizeram uma noite de louvor e adoração na USP, lá lotado de jovens. Eu fiquei impressionada, falei, que coisa mais linda. O que é isso? Ah, não vão ouvir. Ai, não sei o que é. Vai e faz. Vai e fala. A gente fica cheio de dedo para falar do Evangelho. Ah, mas eles podem se ofender. Que se ofendem? Olha aqui, o próprio Lucas conta tudo pra gente, né? E ele fala, olha aqui, ó, eles saíram tudo bravos, ficaram bravos, discutiram entre si, né? Fala disso, ó, e havendo ele dito isso, partiram os judeus tendo em si grande contenda. Saíram brigados, brigando lá por causa, porque Paulo falou a verdade. Cadê aqueles que vão falar do amor de Cristo? Por que a gente não fala? Porque nós tememos os homens, porque está faltando o poder do Espírito Santo, porque um avivamento genuíno nos faz levar o amor de Cristo, nos faz anunciar o amor de Cristo. A gente saiu da vigília, né? A gente saiu da vigília aqui, deu uma fome comum em mim, no Jéssica, na Ana, no Adriano, na Ju, né? Na Laurinha. Daí, quando a gente chegou, o que a gente vai fazer? Jéssica, eu preciso dar para comer. Preciso no mercado comer antes de chegar em casa, não tinha nada em casa. Quando eu vejo, daí estava lá o Adriano e a Ju fazendo uma chupeta na bateria de um cara lá, né? Aí a gente chegou, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei o quê, né? Papapá, chegar no mesmo lugar, não sei o quê. Chamamos eles para o culto. E eles vieram. Numa situação assim, tão inusitada. Nunca viu na frente, nunca tínhamos visto na frente, né? Só foi prestar uma gentileza, um serviço, bateria é com o Adriano. Eu acho que se sentiu comovido. Deixa eu dar uma carga nessa matéria aí, né? Aí é com ele mesmo, né? Aí foi lá, ajudou, não sei o quê. E eles vieram e ouviram. Ah, a gente falou, nossa, não conhecemos, meu Deus, mas é momento. 3 horas da manhã, deixa eu ir para casa comer, né? Deixa eu comer, a gente está com fome, vem ficar evangelizando 3 da manhã. É a tempo e fora de tempo. Quando a gente tem um coração que ama vidas, comprometido com o chamado, qualquer motivo é motivo para você chamar alguém para Cristo, para a obra de Cristo, para falar desse amor. As pessoas precisam ouvir, eles precisam saber o que é que Jesus faz, o que é que Jesus fez. O que é que Jesus fez na tua vida? Conta para as pessoas. Se Ele não fez, vai ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ver que Ele vai fazer. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e continuar do mesmo jeito. Não tem, não tem. Você vai se parecer com Jesus. Você vai se parecer com Jesus. Fala, profetiza para o teu irmão, você vai ficar parecido com Jesus. Declara aí com autoridade. Você vai refletir Jesus. Olha, é verdade. Se compromete. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, se entrega pelo Evangelho. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Paulo, no capítulo 30 até o 31, fala assim, ó, em Atos, né? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui, nesse momento, ele fica esses 2 anos, depois Paulo é solto, né? A gente sabe pela história, né? Não pela Bíblia, né? Porque Atos encerra aqui dessa forma. Então, Paulo fica esses 2 anos pregando, servindo, anunciando, certo? Depois ele é solto, ele vai para a Espanha, se eu não me engano, ele escreve todas as cartas que vocês conhecem aí, boa parte das cartas, Filipenses, né? Muitas outras cartas ele escreve, ele vai para a Espanha primeiro e depois ele é encarcerado, quando ele escreve essas cartas. Então ele é encarcerado de novo. E aí, depois que ele é encarcerado, ele é decapitado por Nero. Tá? Então,
tem uma tradição na Itália, que eu não sei se é verdade, não está na Bíblia, a gente conta a tradição, né? Que a cabeça de Paulo quicou 3 vezes no chão, das quais foram 3 fontes, né? E fontes de água que não é a tal da Fontana de Trevi, é uma outra fonte lá que tem na Itália, que é de São Paulo, acho que tem um nome diferente lá de São Paulo. Né? Então conta-se a tradição nisso. Se é verdade, eu não sei. Mas eu sei que ele foi decapitado. Por quê? Porque os cristãos foram duramente perseguidos sob o Império de Nero. E o que foi que Paulo fez ali? Pregou o tempo inteiro. Pregou tudo que ele pôde. O tempo todo. Né? E o que ele fez? Ele entregou a sua vida pelo Evangelho. E aí eu volto a perguntar para vocês: por que muitas vezes a gente não jejua? Porque a gente não quer se entregar. Porque a gente não quer, a carne grita, porque ela não quer se entregar. A gente precisa aprender que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente se entrega totalmente a Jesus. Nós não temos restrições. Não é Jesus que vai caber na tua agenda, não é. Não é Jesus que vai se encaixar onde der. A tua vida vai ser a serviço do Reino. Então, o Espírito Santo, o que ele faz com a gente quando a gente é cheio do Espírito Santo? Ele começa a dizer: opa, se eu estou enchendo você, o que é que você vai fazer? Você vai obedecer o que Jesus mandou. O que foi que Jesus mandou? Todos nós fazermos um chamado que é geral para todo mundo da igreja. Você pode estar falando assim: esse foi o chamado de Paulo, não é o meu chamado. O chamado coletivo da igreja é o quê? Quem? Meu Deus, glória a Deus, está lá na porta da igreja, Mateus 28, 19 e 20. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia. Esse aqui fala: eis que estou convosco até a consumação do mundo. Amém. Esse chamado não é para o Paulo, não é para o Pedro, não é para o João e nem para o Tiago. É para toda a igreja. É para você. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você se entrega. Você vai experimentar o último nível de amor. O amor ágape, sacrificial. O amor que Jesus tem por você. O amor que se doa. Nós, quando a gente vem para Jesus, a gente é super egoísta. Tudo, gente, eu li a Bíblia. Tudo bem que eu tinha 17 anos também. Mas eu li a Bíblia, eu li Isaías, aquela passagem do servo sofredor. Eu falava: nossa, sou eu. Olha a ousadia. Nossa, sou eu essa daqui. Oh, meu Deus, né? A gente acha que tudo gira a nosso redor, né? É tudo em função da gente. Eu não gostei desses microfones novos aqui. Os velhos também. Volta para os antigos, por favor. É que não deu aquela gente. Então tá bom. Isso aqui tá me perseguindo. Né? Queridos, cheios do Espírito Santo, a gente aprende a se entregar. A gente aprende a amar. Sabe? Você suporta cadeias, prisões, blasfêmias, perseguições, qualquer coisa por Cristo. Qualquer coisa por Cristo. Porque você sabe quem foi que te chamou. Porque o Espírito Santo te torna livre. Livre de você mesmo. Você vai lembrar de onde foi que Ele te tirou. Você vai lembrar quem você era antes de Jesus. Você sabe o que Ele fez na tua vida. Sabe? Às vezes a gente vê aqueles testemunhos gloriosos, né? Que nem a gente viu do pastor Sidney, que é aquela transformação, assim: poxa, eu era um bandido e eu já sou um servo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas nós éramos quem? Nós éramos mentirosos, manipuladores, tá? Nós éramos arrogantes, desonrávamos pai e mãe, blasfemos muitas vezes, falavam um monte de besteira, da nossa boca saiu um monte de besteira. Essa obra o Espírito Santo
coração a fazer o que Jesus mandou. Então, quando a gente chega para Jesus, a gente é muito egoísta. A gente vem querendo receber. Deixa eu ver o que isso aqui tem para me oferecer. Deixa eu ver se eu faço um business naquela igreja. Né? Às vezes a gente vem com sentimentos egocêntricos. Tudo bem, porque a gente está no começo da caminhada da fé desse jeito mesmo. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar. E ele vai libertando a gente. E ele vai falando, opa, você aqui, se você quer se parecer com Jesus, você vai se entregar. O jejum é uma boa pegada nisso. Ele vai falar assim, poxa, agora você vai matar a sua carne. E o que a sua carne faz quando você está de jejum? Ela berra. Os primeiros dias, você começa a ver o que é que está oculto no teu coração. Pode ver. Primeiro dia você começa a ficar nervosinho, porque você não comeu. Começa a dar, né, aquele monstrinho que nunca aparece. Aí você fica irritadinho, né? Você começa a dar papada nas pessoas que não tem nada a ver com a história. E aí você fala, poxa, meu coração ainda tem ira. O meu coração, ele ainda tem esse tipo de sentimento aqui, que não vem de Cristo. O jejum começa a revelar coisas do nosso coração que estão contrárias à palavra e que precisam de mudança. E às vezes a gente se assusta, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica tão irado com umas coisas que não tem nada a ver, que antigamente você achava, não vou me estressar por isso. Mas fica. E aí o Senhor revela, olha, a ira ainda está lá no teu coração, tem que tratar, vamos ser libertos. Então, gente, as primeiras reações que vocês têm quando vocês jejuam, se atentem. Porque é o que precisa ser trabalhado ali, no coração de vocês. Certo? Depois, se você pega bem firme, você continua nesse propósito, você começa a ver que as tuas emoções não ficam à flor da pele. Suas emoções ficam onde elas têm que estar. Porque a gente é humano, a gente é sensível, mas a gente está cheio do Espírito Santo. Então elas ficam sob o controle do Espírito Santo. Amém? Veja, o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa. E um jejum, um avivamento, tem propósitos. Amém? Tem propósito. O propósito é que você obedeça e cumpra o chamado de Deus. O chamado universal para a igreja. Que você seja um testemunho vivo do amor de Cristo lá no teu trabalho, lá na tua casa. Você seja a diferença. Lá na tua família. Nossa, quando a gente fala de família é tão mais difícil de testemunhar. Não é mesmo? É muito mais desafiador. A gente fala, por que a gente consegue pregar para um monte de gente, mas para a nossa casa é mais difícil? Queridos, vão e falem. Não importa se vão ouvir, se não vão ouvir. Não importa. Falem, cumpram, obedeçam. Entendam que o Senhor está tirando a gente de um propósito egoísta para algo maravilhosamente sobrenatural, maior, que te traz plena libertação. Você vai ser livre de verdade. E é por isso que nós estamos orando. E é por isso que nós vamos orar nessa noite também. Eu quero convidar você a se colocar de pé e falar com Deus. Falar, Deus, eu venho na tua casa. Eu quero entender quais são as áreas da minha vida que precisam de transformação. Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero me parecer com o Senhor Jesus. Comece a convidar o Espírito Santo para fazer a obra que precisa ser feita. Porque às vezes a gente quer dar direção para Deus. Fala, não, Deus, trabalha nesse quarto aqui. Mas esse aqui o Senhor não entra. Quando a gente é sensível à voz do Espírito, queridos, a nossa carne morre. A nossa carne morre. A gente é livre de nós mesmos. E essa é a maior libertação que existe. A gente se enche de força para anunciar, porque a gente começa a viver esse amor.
Vamos trocar de microfone. Tá vendo? Tem que continuar sendo uma unção, apesar de toda essa batalha espiritual. Continua amando o microfone, né? Continua amando o técnico de som. Amém? Queridos, convida o Espírito Santo para entrar na tua vida e fazer a obra que tem que ser feita. Convida o Espírito Santo para falar: Senhor, eu não quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero cumprir os teus planos. Eu quero, Senhor, ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero um alejamento com propósito. Eu quero